Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edilson Pereira. Aqui a gente vai dar início à quinta aula do curso de MS Project Avançado do módulo 1. Nós estamos no módulo 1, nós estamos falando sobre as configurações para você se relacionar melhor com o MS Project, a interface do MS Project. E na aula passada nós falamos aí sobre essa guia, esse menu chamado Arquivo. Nós acessamos o menu lateral e nós vamos aqui em Opções e falamos sobre essas configurações principais aqui, que é dessa caixa aqui, Opções do Project. São configurações iniciais que você deve fazer. E aí a gente colocou algumas condições quando é que você deve mudar. E a principal delas é essa daqui, ó, cronograma, né, onde tem esse horário aqui, o horário de trabalho, que nós chamamos de produtividade, o horário produtivo, né? Tá? São as horas produtivas aí que você deve ter muita atenção para isso aí. Ok, pessoal? E agora, nessa aula, nós vamos falar sobre a faixa de opções. E aqui na aula passada também nós falamos um pouco sobre ela. Talvez você não deva lembrar aí, mas você pode voltar na aula passada, você vai ver que nós falamos aí sobre personalizar aqui dentro, né, do menu arquivo e das opções do MS Project, nós temos aqui personalizar a faixa de opções. É aqui dentro que você vai personalizar essa faixa aqui superior, tá? Aqui no MS Project nós temos ela aqui, ó. Ela é chamada de faixa de opções. Esse é o nome dela, tá? E dentro dessa faixa de opções nós temos as guias, ok? Nós temos guia, nós temos o guia de ferramenta, nós temos o guia de recursos, o guia de relatórios, o guia de projeto, nós temos o guia de exibir, nós temos o guia de desenvolvedor, nós temos o guia nova guia. Esse nova guia, pessoal, é uma guia que a gente personalizou, nós criamos ela. Então aqui dentro também você vai poder criar novas guias. Nós temos a guia de ajuda e nós temos a guia do gráfico de Gantt de formato. E aí, pessoal, vocês vão poder também ver, nós falamos na aula passada, que vocês vão poder ver ela aqui, ó, nessa parte de personalizar. É aqui que você vai mudar, ok? Você vai em arquivo, depois vai em opções, e vai abrir para você essa janela de opções do Project, e você vai fazer as alterações aqui, ok? Vai poder inserir uma nova guia, do jeito que nós inserimos aqui, e colocar aí guias de ferramentas e também os comandos, que são esses aqui que estão aqui do lado, ok? Eles são os comandos mais usados, mas nós temos outros comandos também. Então os comandos mais usados vão estar aqui. Então você pode criar uma nova guia, ok? Dentro dela você vai criar uma guia de ferramentas e dentro dessa guia de ferramentas você vai colocar os comandos dentro dela, ok? Para colocar o comando, basta você selecionar essa guia de ferramentas. Você vai primeiro clicar na guia, né? Abriu, vai aparecer a guia de ferramentas e dentro da guia de ferramentas você vai poder colocar o comando. Para colocar um comando novo, basta você clicar, por exemplo, aqui, nós colocamos o data do status, vamos colocar aqui em exibir macro. Olha só, na hora que você clica aqui no comando, ele já vai ativar aqui esse botão de adicionar, e você pode clicar em adicionar e ele vai adicionar para dentro da guia de ferramentas, vai adicionar esse comando de exibir macro, ok? Muito bom. Eu vou dar o OK aqui, vou dar o OK, e vocês vão ver que ele vai aparecer lá dentro de guias. Nós estamos aqui dentro de nova guia e ele já apareceu aqui. Anteriormente só tinha status, tá? Esse comando de status, esse ícone de comando de status. Agora nós temos o ícone de exibir macro, ok, pessoal? Muito bom, então eu creio que vocês entenderam aí. Nós vamos falar um pouco sobre essas guias, e aí dentro das guias nós temos as guias de ferramentas, e dentro das guias de ferramentas nós temos os comandos. E aí eu vou falar sobre, são mais relevantes, aqueles que nós mais usamos, no nosso dia a dia de trabalho na área de planejamento, ok, pessoal?
Vamos lá. Então, por exemplo, dentro de tarefa, na guia de tarefa, nós temos aqui a primeira guia de ferramentas e dentro dessa guia de ferramentas nós temos aqui o gráfico de Gantt. Às vezes nós utilizamos. Então, assim, dentro do gráfico de Gantt nós temos aí modelos de exibição, os modelos de exibição. Nós podemos criar novos modelos, esses modelos personalizados, nós que criamos esses modelos. Onde você vai criar esses novos modelos? Daqui a pouco a gente chega lá para falar sobre isso. Mas além desses personalizados que nós criamos, que você pode criar, que você vai também criar, a gente vai ensinar você a criar, nós temos aí os modelos internos, ok? E esses modelos são modelos de exibição, que são praticamente isso aqui, ó, que você está vendo na sua tela, que é aqui o Gantt de controle, né? Nós fizemos esse modelo personalizado a partir de um já existente, que é um interno, né? Que é o gráfico de Gantt, ok? Nós temos o diagrama de rede, temos vários outros, né? Temos vários outros aqui, vários modelos que você pode fazer o seu próprio modelo personalizado, da forma que você achar melhor. Isso tudo para facilitar o seu trabalho no dia a dia. Ok, pessoal? Depois a gente vai falar sobre como você vai criar um modelo personalizado. Basta você, vou dar uma dica aqui agora, spoiler aqui agora no momento, basta você clicar em mais modos de exibição, ok? E aí vai aparecer para você diversos modos de exibição. Basta você clicar em um e copiar ele, ok? Por exemplo, aqui, ó, nós criamos esse Gantt de controle de PCE. Ele é esse aqui que está aqui na sua tela, aparecendo nessa tela. Nós criamos ele a partir desse Gantt de controle. Se você quiser criar um outro, basta você copiar ele e aqui você vai dar um nome para ele. Pode colocar aqui também o nome do grupo, o nome da tabela, ok? E o nome do filtro. Esses dados aqui eles vão servir aí eles vão aparecer em outro local quando você for querer criar relatórios, dashboards, porque você vai puxar os dados através desses nomes aqui, ok? E depois a gente vai chegar nesse módulo que é um pouco mais avançado aí, tá bom, pessoal? A princípio eu vou só mostrar para vocês cada guia, as guias de ferramentas e também os seus comandos que estão dentro das guias de ferramenta. Então nós estamos falando sobre o Gantt, ok? Para salvar um módulo também você vai salvar, se você quiser salvar, ele vai ficar aqui dentro, ó, tá? Para ter um melhor acesso para você. Muito bom, pessoal. Agora nós vamos falar sobre a guia de ferramentas, área de transferência. Essa área de transferência nós não utilizamos muito, né? Dificilmente a gente utiliza. Não é muito relevante porque hoje nós utilizamos mais aí as teclas de atalho, as mesmas que são do Excel, também a gente pode estar usando da mesma forma. Olha só, para cortar, Ctrl X, para copiar, Ctrl C, e para fazer essa parte de formatação aqui, a gente já colocou uma guia aqui, depois a gente vai falar dessa outra guia aqui, ok? Essa outra faixa aqui também, que ela tem um nome também, ok? A gente já colocou um ícone aqui onde a gente não precisa abrir a guia, tarefa, depois ir aqui na guia de ferramentas e ir no comando. Então fica muito um acesso mais difícil, mais longo, né? Colocando um ícone de atalho, um comando de atalho aqui, fica mais rápido. Nós temos também dentro da guia de tarefa, nós temos a guia de ferramenta, guia de ferramenta fonte, chamada fonte. Dentro dela nós temos aí algumas formatações de texto, né, de fundo, da letra, do texto. Também nós não utilizamos muito, porque o nosso cronograma ele já tem uma macro, onde já tem uma configuração já própria. E aí, se você quiser mudar essa configuração, você tem que ir na macro. Mais para frente eu vou estar ensinando vocês a estar mudando conforme
as cores que você deseja, que geralmente a gente escolhe as cores da empresa que nós trabalhamos, ok? Vamos partir para outra aqui, ó, a outra guia de ferramentas. Dentro da guia tarefa, nós temos a guia de ferramenta também, chamada cronograma. Guia de ferramenta cronograma, nós temos uma forma aí de estar dando um avanço dentro do cronograma. Geralmente a gente não usa esse tipo de avanço, ok? Não usamos esse tipo de avanço. Também nós temos aqui a parte de recuar a tarefa. Agora nós vamos falar. Eu gosto de utilizar essas teclas de atalho que é Alt, Shift, seta para direita, você avança essa tarefa, né? E Alt, Shift, seta para esquerda, você recua a tarefa, ok? Geralmente eu gosto de usar dessa forma. Então você vê aqui, ó, que essas tarefas que estão no nível 5, na primeira aula nós falamos aí sobre os níveis de tarefa, né? Que esse nosso cronograma ele tem 5 níveis. Então essas tarefas elas estão no nível 5. Você vê que elas estão mais na frente aqui do que essas outras aqui, ó. É mais para a direita do que para a esquerda, e as outras estão mais para a esquerda. Então, você pode selecionar, ok? Você pode selecionar as tarefas e clicar aqui, ó, nessa seta recuando para a esquerda, e ele vai voltar um nível, ok? Mas não é isso que não é dessa forma que a gente trabalha, ok? Vou botar aqui um Ctrl Z. Na verdade, eu vou avançar aí para a direita e ele vai para um outro nível. Ele vai para um outro nível, que esse nível é um nível 5. Eu vou até inserir aqui a coluna nível de estrutura de tópicos. E aí vai aparecer quais são os níveis, né, de cada tarefa dessa. Então você pode ver que aqui, ó, essas tarefas estão no nível 5. Ok? Então é para isso que esse comando serve. Nós temos aqui a parte de dividir tarefa, nós não utilizamos. A gente faz isso dentro do Gantt, a gente já faz isso. Tá? Temos aqui a parte de vínculos também, vincular tarefa também a gente não faz, não utiliza. Essa parte de atualizar como agendado também não utilizamos. Respeitar vínculos também não utilizamos. A parte de inativar, geralmente a gente utiliza, tá? Utilizamos sim. Por exemplo, uma tarefa dessa daqui, se eu quero inativar ela, quero desativar ou, na verdade, é inativar, né? Eu quero inativar ela, deixar ela inativa. Você pode clicar em cima da tarefa, ok? Clicar em cima da tarefa e clicar com o botão direito e vir aqui, ó, desativar a tarefa. Então, é muito mais fácil do que você abrir aqui o menu, a guia, né, a guia da faixa de opções, e vir aqui na guia de ferramentas, cronograma, e no comando inativar. Então, é um caminho mais longo. Melhor você vir aqui, selecionar, e agora eu quero desativar ela, clica aqui em cima e vai desativar. Vai novamente ativar, ok? Desativei da primeira vez e agora ativei. Então, esse comando serve para isso. Já, pessoal, dentro da guia de tarefa na parte de guia de ferramentas tarefas, nós temos, você vê aí que aqui é singular e aqui é plural. Né? Guia de ferramentas chamada tarefas. Nós temos os comandos aí de agendar manual, agendar automático. Geralmente, nós já fazemos isso lá em arquivo, opções, dentro do menu de cronograma. Aí nessa parte aqui de opções de agendamento deste projeto, nós podemos colocar manual ou automático. Beleza? Eu gosto de deixar dessa forma automático, ok? Mas aí eu vou cancelar aqui, tá manual lá, não vou mudar. Mas dentro do seu projeto, você pode também ter essa opção de você deixar agendar manual ou deixar agendado um agendamento automático. Também nós temos essa parte de inspecionar, também não utilizo. A parte de mover também não utilizo, eu utilizo aqui mesmo no gráfico de Gantt, movendo tanto para trás como para frente, né? Dando um avanço também no
através do Gantt e também nas colunas aqui de real, início real e término real, quanto também na coluna de percentual concluído. Então, não utilizo esses ícones aqui, ok, pessoal? Já nessa guia de inserir, ok? Essa guia de ferramentas inserir, nós temos aí os comandos de tarefa, né? Se eu quero inserir uma nova tarefa, geralmente eu não utilizo, porque eu posso muito bem copiar essa tarefa e colar que ela vai criar uma nova tarefa aqui embaixo, ok? Ou então eu posso clicar com o botão direito e clicar aqui em inserir tarefa e ela vai inserir uma linha aqui para você digitar aí, né, e descrever qual é a sua tarefa. Temos também aqui a parte de resumo, também não utilizo, isso aqui é mais usado na parte de Gantt, né, na parte do Gantt, né, desses símbolos aqui, não utilizo por aqui. Ok? Nessa parte de informações, pessoal, não é viável também, aqui é um caminho muito longo, você ir na guia tarefa e depois ir na guia de ferramentas propriedades e depois ir no comando informações, é um caminho muito longo. Eu gosto de vir aqui selecionar, ok? E ir por aqui, ó, botão direito, vai abrir essa janelinha para você, você pode clicar em informações e ele vai abrir para você a mesma janela. Eu vou fechar aqui, ó, e vai abrir para você a mesma janela. Ou você pode dar 2 cliques, tá, na tarefa e ele vai abrir para você também a mesma janela, informações da tarefa, ok? E aí, logicamente, que você vai sempre pelo caminho mais rápido. Isso aí a gente gosta de ter agilidade no nosso trabalho. Dentro da guia de ferramentas propriedades, nós temos aí os comandos de anotação. Também não vou vir por aqui. Eu posso dar 2 cliques, abrir essas informações da tarefa e vai estar aqui dentro, ó, anotações. Quero fazer alguma anotação sobre essa tarefa que está selecionada e vou começar a digitar aqui, ok? Detalhes, né? Esses detalhes também não vou por aqui. Se você clicar, né, ele vai abrir aqui, ó. Então, dessa forma, é mais longo o caminho. Então, eu posso vir aqui, ó, na barra de rolagem, na direita, né? Lá embaixo tem um botão, tá? Depois da seta tem um botão. Você pode, assim que ele aparecer aí, exibir para você como se fosse uma cruz, tá? Você pode clicar, segurar e arrastar, ó, dimensionar essa guia de detalhes, esse formulário de tarefas, né? Que ele vai, quando você clica em detalhes, ele vai abrir aí, vai exibir os detalhes de tarefa. Então, se você clicar em uma tarefa aqui, você vai exibir o detalhe dessa tarefa. E geralmente são os recursos que ficam aqui dentro. Você pode clicar em cima da tarefa e clicar aqui para inserir os recursos. Esses recursos estão no banco de dados, que mais tarde a gente vai falar sobre esse banco de dados, que é também o coração desse curso. Já essa parte de adicionar a linha de tempo, também não gosto de inserir uma linha de tempo aqui. Já na guia de ferramentas, dentro ainda da guia tarefa, nós temos a guia de ferramentas editando, e dentro dessa guia de ferramentas editando, nós temos aí esses comandos de localizar, né? Geralmente a gente consegue acessar isso aí, tanto substituir como localizar, com Ctrl L. Olha aí, aparecendo para você, Ctrl L, e substituir, Ctrl U. Mas dentro de Ctrl L também, quando você for clicar em Ctrl L, vai aparecer para você esse botão de substituir. Então você pode também clicar aqui e ele vai aparecer para você. Ok? Então, através de um comando só, você pode acessar os dois. Na parte de limpar hiperlinks, eu não costumo utilizar. Ok? Usamos sim hiperlinks, trazendo aí alguns índices de algumas bases que são públicas, que nós colocamos, como por exemplo, nós temos a CEDOP, SINAP, dentro do OrçaFácil, nós tiramos esse hiperlink de dentro do OrçaFácil e colocamos dentro do nosso cronograma, dentro dessa tarefa, caso o cliente ele queira acessar e ele tem que ter também acesso ao OrçaFácil, tá bom? Mas geralmente eu não utilizo essa parte de limpar hiperlinks, ok?
Nós temos também essa parte de rolar até a tarefa. É aqui uma interação entre a tarefa e o Gantt. Você quer olhar tanto a tarefa e o Gantt ao mesmo tempo ali, e aí você vai interagir, geralmente aqui, por exemplo, vamos lá, vou abrir aqui uma tarefa, por exemplo, essa tarefa aqui que está aparecendo no Gantt não vai estar aparecendo no seu cronograma. Deixa eu mostrar para você esse cenário. Vou botar dias aqui. E olha só, pessoal. Eu estou aqui na montagem da escada ou rampa de acesso. Não estou vendo aqui, não estou vendo aqui a barra do Gantt. E eu quero, vou voltar aqui para a guia tarefa, e eu quero ver tanto a tarefa e ver ela aqui no Gantt. Então, como é que você vai fazer? Você pode clicar na guia tarefa e vir na guia de ferramentas editando e clicar no comando, ok? Rolar até a tarefa. Clicou, ele vai trazer onde ele estiver essa barra, ele vai trazer aqui para a sua visualização. E você pode estar interagindo aqui nessa visualização, olhando tanto a tarefa e os dados da tarefa e também a barra do Gantt. Mas você pode clicar também nessa tecla de atalho chamado Ctrl Shift e F5, que vai ser da mesma forma. Ok? Então, chega aqui, pessoal, final da nossa aula, aula 5, falando aí sobre as faixas de opções do MS Project. Muito obrigado e até a próxima.